do Senhor. De pé como estamos, abramos a palavra de Deus. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15, para a honra e glória e majestade do Senhor Jesus. Ajuda aquele que está à tua direita, à tua esquerda, para que todos nós venhamos a desfrutar da boa e gloriosa leitura da palavra de Deus, amado. Josué capítulo 24, versículo 14 e o versículo 15, para louvor, honra, glória e majestade do Senhor Jesus. Eu vou ler o versículo 14, a igreja lê o versículo 15. Assim nos diz a palavra de Deus: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Feche teus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Maravilhoso, eterno Deus, soberano Rei da glória, eu quero te glorificar, te exaltar e enaltecer o teu santo nome, ó Pai, porque só o teu nome é santo, não há outro além de ti. Eu te peço, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, continua falando ao coração da tua igreja, ó Pai, nessa noite de vitória, na tua presença, ó Pai. Continua, ó Pai, derramando o teu azeite santo, ó Pai, sobre cada vida que veio aqui se derramar diante de ti, ó Pai. Que não seja o homem, que não seja a carne, mas que seja o teu Santo Espírito que ministre algo ao coração de cada um que estará aqui nessa noite, desejoso de ouvir a tua palavra. Nos cobre com teu sangue, nos concede a altura, a dimensão, a largura e a profundidade desta palavra. Faz isso, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus e para a glória de Jesus. Os santos podem dizer um amém? Podeis sentar na presença do Senhor Jesus, glorificando, exaltando e engrandecendo o nome santo do eterno Rei da glória. E vamos assim, amados, nos deleitarmos na palavra de Deus. Toda atenção ainda é pouca para que você possa compreender aquilo que o Senhor, Espírito Santo de Deus, nesta noite, Ele tem para revelar ao meu e ao teu coração. A história da Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, amado, ela nos fala de um povo que estava cativo há muito tempo nas terras do Egito, amado. Povo esse, como eu já expliquei à igreja, que não entrou ali escravo. Sabemos que José, ele adentrou ali com os seus familiares, com cerca de 70 pessoas, ele adentrou nas terras do Egito, com proposta de trabalho, para assim habitar naquele lugar, pois o faraó que estava no trono tinha achado graça aos olhos de José. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, amado, que os tempos foram se passando. Aqueles 70 que adentraram as terras do Egito com José se multiplicaram, amado. Porque tudo que é de Deus, amado, no tempo determinado, tem o seu crescimento. Você crê nessa palavra? Tudo que é de Deus, no tempo determinado por Deus, tem o seu crescimento. A Bíblia vai nos dizer, amado, que ali, aquele povo começa a se multiplicar, amado. Assim como o Senhor tinha prometido a Abraão. O faraó que tinha recebido aqueles 70 já não estava mais no trono. O faraó que agora reinava, ele olha aquele povo, povo de Deus, ele vê aquele povo como uma afronta. Ele teme o crescimento daquele povo, ele teme o progresso daquele povo, ele teme que aquele povo se tornasse tão numeroso que viesse a, de uma certa forma, sucumbir os egípcios que ali habitavam. Então, aquele faraó, ele projeta algo no seu coração de matar os meninos, as criancinhas do sexo masculino que ali nascesse, amado,
para tentar impedir o crescimento do povo de Deus, amado. A Bíblia vai nos dizer que naquele dado momento, aquele projeto das trevas, ele nasce no coração daquele faraó. Ele coloca aquele projeto em prática, mas Deus ali frustra aquele projeto, porque Deus ali, amados, ele começa a agir de uma forma linda no meio do seu povo, amado. Daquele projeto que o inimigo colocou no coração daquele faraó, que não teve o êxito que ele assim esperava, nasce uma criança por nome de Moisés, aquele que foi tirado das águas, amado. E Moisés agora nasce com uma promessa, com uma esperança de arrancar aquele povo que estava escravizado ali do Egito. A Bíblia vai nos dizer, amado, que aquele povo que ali estava, amado, eles começam de uma certa forma a se revoltar com aquela situação aparente que eles estavam vivendo, com aquele estado de escravidão que eles ali estavam passando, amado. E eles começam de uma forma unânime, coletiva, a levantar aos céus clamores, amado. Aquele povo começa a clamar a Deus, pedir por misericórdia. Aquele povo começa a reconhecer que eles tinham errado, muitos deles tinham desviado os seus corações e diante da presença do Senhor, amado, Deus ali ouve o clamor daquele povo. E aquele menino Moisés, que agora já não era mais um menino, que já era um varão, cresceu no Egito, desenvolveu-se no Egito, aprendeu as habilidades egípcias, mas o Egito não entrou no seu coração, amado. Ali, amado, com braço forte, poderoso, Deus começa a intervir na história daquele povo, amado. Conhecemos bem a trajetória, conhecemos como Deus, de uma forma linda, envergonhou cada Deus com D minúsculo do Egito, amado. E no final de tudo, o Senhor arranca o seu povo daquela terra de vergonha. O Senhor arranca o seu povo daquela terra de escravidão. Agora Moisés está diante daquele povo, conduzindo aqueles que ali tinham uma promessa para uma terra que manava leite e mel, amado. Moisés agora está no deserto, peregrinando com aquele povo. Deus ali está forjando o caráter daquele povo. Aonde, pastor? Já foi dito hoje pelo nosso presbítero, no deserto. No deserto, Deus ali estava extraindo muitas coisas daquele povo que não lhes agradava. Mas no deserto o Senhor estava, amado, adicionando algumas coisas que estavam faltando no coração daqueles que chamavam povo de Deus, amado. A Bíblia vai nos dizer, amado, que aquele povo peregrina durante alguns anos no deserto. Segundo alguns estudiosos, aquele povo estava circulando, andando em círculo. A chegada a Canaã era muito mais próxima do que aqueles anos que se passavam. Mas por que tanta demora? Por que 40 anos? Porque Deus estava trabalhando com o seu povo no deserto. Ali Deus estava se revelando como um Deus que supre. Ali Deus estava se revelando como um Deus presente. Ali Deus estava se revelando como um Deus único e verdadeiro. A Bíblia vai nos dizer, amado, que dentre todos aqueles, amado, que saíram do Egito, amado, um homem por nome de Oséias, da tribo de Efraim, filho de Num. Quando este homem por nome de Oséias, ele sai ali do Egito, segundo os estudos, ele estava com cerca de 40 anos de idade. Este homem teve o seu nome modificado e passou a se chamar Josué.
Quando assim Josué, ele sai ali do Egito, amado, ele cola, ele procura viver bem juntinho de quem? De Moisés. Segundo os estudos mais profundos, amado, aonde Moisés estava, Josué estava presente. Para onde Moisés ia, Josué também caminhava. O interessante é que Oséias, agora Josué, ele nasceu aonde? No Egito, amado. Ele cresceu, desenvolveu-se no Egito. Ele aprendeu habilidades na guerra, com armaduras, com espada. Aonde, pastor? No Egito, amado. Ele cresceu no Egito, mas o Egito não cresceu dentro dele. Ele viveu no Egito, mas o Egito não vivia dentro dele, amado. Ele passou 40 anos da sua vida no Egito, amado, mas tudo aquilo foi só um aprendizado, porque do Egito ele só extraiu aquilo que agora ele iria utilizar para a obra de Deus, amado. Quantos não dizem: antes eu louvava no mundo, agora eu louvo o santo nome do Senhor Jesus. Antes eu tocava no Egito, agora eu só toco para enaltecer o santo nome do Senhor Jesus. Antes eu tinha habilidades que eu gastava ela onde? No Egito. Agora todos os meus talentos, dons e aptidões são para adorar, engrandecer e enaltecer o nome santo do Senhor Jesus. Josué, amado, a Bíblia vai nos dizer em Josué, em Êxodo capítulo 17, que quando Moisés precisou de um comandante, de um capitão, de um general, de alguém que pudesse estar à frente daquele exército que agora estava se formando, o exército israelita, quem foi que se prontificou? Quem é que estava junto de Moisés com valentia, com coragem, com determinação? Josué. Se você ler Êxodo capítulo 17, você vai ali entender que naquele capítulo Moisés outorga, delega a Josué a responsabilidade de ele treinar, de ele estar à frente daquele exército, amado. Aí você vai entender que tudo quanto ele aprendeu lá no Egito, ele agora iria colocar em prática para servir o nome santo do Senhor Jesus, amado. Josué agora tinha uma missão de treinar homens que antes eram escravos, de treinar homens que nunca tinham pegado numa espada, de treinar homens que não sabiam, não tinham habilidade na guerra. Mas Josué, amado, ele pega aquela missão que talvez para muitos fosse uma missão impossível. Ele pega aquela missão com muito amor. Ele não diz a Moisés: Moisés, vai ser difícil fazer isso. Moisés não vai ter condição. Ele aceita porque ele sabia que Deus iria lhe capacitar, que Deus estaria com ele naquela missão e que tudo iria ser perfeito, amado. Ele treina aquele exército com o material possível que ele tinha. A primeira batalha travada, a vitória foi do povo de Deus. Quando fazemos para Deus, quando nos dedicamos para fazermos algo para o Senhor, de todo o nosso coração, Deus se faz presente e a vitória é certa, amado. Mas não para por aí, amado. Josué, ele continua na sua missão. Josué continua, amado, ligado nos céus. Josué continua ali liderando aquele exército. Josué continua ali de forma prudente, caminhando com aquele povo. Enquanto os muitos reclamavam, murmuravam, enquanto os muitos chegavam para Moisés e diziam: Moisés, será que o Senhor nos tirou da terra do Egito para morrermos no deserto? Josué estava com a boca fechada,
glorificando o nome do Senhor e sabendo que Deus era supridor, que Deus estava no comando, no controle de todas as coisas. Enquanto muitos diziam: oh Moisés, era melhor que nós ficássemos lá no Egito, nós estamos com saudade das cebolas, nós estamos com saudade das chibatadas, da água barrenta. Quantos ainda não têm saudade do Egito? Quantos ainda não visitam o Egito no seu pensamento? Quantos ainda no oculto mergulha nos pensamentos do Egito? Ah, quantos ainda não dizem: eu era tão feliz no Egito, amado, eu tinha tanta alegria no Egito, no Egito eu era tão diferente. Eita, amado, Josué, ele com seu pensamento em Canaã, enquanto muitos ainda estavam com seu pensamento no Egito. A Bíblia vai nos dizer, amado, que chega determinado momento em que aquele povo ele está sentindo tanta falta do Egito, que ele diz o seguinte: olha, ao menos no Egito tinha covas para nós sermos sepultados. No Egito tinha local para a gente ali morrer como escravo. Mas tinha. Enquanto Josué estava coladinho com Moisés, fazendo a obra, ligado com o dono dos céus, fazendo a vontade de Deus, amado. A história segue. A Bíblia vai nos dizer, amado, que em determinado momento, porque tudo tem um tempo determinado, Moisés, ele é chamado pelo Senhor, a sua obra conclui aqui na terra, e ali o Senhor procura entre aqueles que estavam ali um novo líder, um novo homem, para assim colocar à frente do seu povo. E quem é que fica? Aquele pelo qual Moisés, durante todo aquele período, já estava preparando. Ei, amado, não é que nós vamos fazer acepção de pessoas, não é que nós vamos sermos melhores do que A, B ou C, mas temos que muitas das vezes fazermos uma seletiva de com quem estamos andando, com quem estamos caminhando, com quem temos intimidade, com quem andamos juntinho e colado. Ande com o homem de Deus e serás um homem de Deus. Andes com a mulher de Deus e serás uma mulher de Deus, amado. A pregação que fala mais alto é o nosso testemunho, amado. A pregação que ecoa e chega mais longe é o nosso testemunho, crente. Josué, toda a sua vida coladinho com Moisés, enquanto tinha um grupo dos murmuradores, o grupo daqueles que ficavam blasfemando, reclamando, murmurando, Josué estava lá, ao lado de Moisés, fazendo a obra. Faça a obra com amor, com dedicação, com pureza, com entrega, e terás recompensa do dono dos céus. Naquele dado momento em que Moisés, ele é guardado pelo Senhor, Deus levanta o seu sucessor. E quem foi? Josué. Ele fala com ele no primeiro capítulo desse livro, dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto, e eu agora estou te levantando para liderar esse povo. Eu agora estou te levantando com autoridade, com graça, com unção, para tu dar continuidade com esta obra. Esforça-te, tem de bom ânimo, Josué. Te preocupa tão somente em andar dentro dessa palavra. Não te aparte o teu coração do livro. Não te aparta nem para a direita e nem para a esquerda. Ser prudente, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo.
assim como eu fui livramento na vida dele, assim como eu o exaltei, assim como eu fiz grandes obras na vida dele, eu irei fazer na tua vida. Então somente esforça-te e tem de bom ânimo. O chamado de Josué não foi fácil. Aquela grande nação sabia que Deus era na vida de Moisés. E muitos perguntavam, será que Deus também é na vida de Josué? Quantos não se perguntam e não questionam, será que Deus é na vida dela mesmo? Será que Deus é na vida dele mesmo? É neste dado momento que Deus entra em ação e sobrenatural acontece para testificar o teu chamado, para testificar que foi Ele que te chamou e te escolheu. A Bíblia vai nos dizer, amado, que aqueles que ali estavam ficaram com seus corações divididos. Alguns aceitaram Josué como líder, alguns disseram, primeiro eu quero ver para crer. Mas alguém vai ver que Deus é na tua história. Alguém vai ver que Deus é na tua vida. Quem sabe alguém não deu até um prazo, eu vou dar tantos meses para ele, eu vou dar tantos meses para ela. Olha aqui, você aqui há alguns anos na casa do Senhor, glorificando e exaltando o seu santo nome. A primeira missão de Josué, conduzir aquele povo à terra que manda leite e mel, dar sequência ao chamado. Mas agora tem um Jordão na sua frente, um Jordão que, segundo os historiadores, naquela época era para ele estar em baixa. Mas às vezes as dificuldades são maiores na minha e na tua vida. Às vezes Deus permite a prova para ver se verdadeiramente somos dignos do chamado. Não murmures quando vier a prova. Não murmures quando vier as dificuldades. Não murmure quando vier os tempos difíceis, árduos. Não murmure. É Deus provando a tua fé. É Deus provando a tua perseverança. Tem muitos pregando um evangelho que não é este evangelho. É um similar. É um genérico. Aceita Jesus, Ele vai abrir as portas. Aceita Jesus, Ele vai te dar um casamento, carro novo, guarda-roupa novo. Eita, aceita Jesus que vai haver só bênção e vitória. O nosso irmão Nilton louva muito aqui, os pregadores de rosas, não é verdade? Mas e os espinhos, amado? E a renúncia? E pegar o peso da sua cruz, olhar para Cristo e seguir em frente. E aquele momento em que você deve dar o outro lado da face. E aquele momento em que você tem que ir alguém que te machucou e que te feriu para pedir perdão. E aquele momento em que o caminho está tão estreito que não dá para colocar os dois pés. É um em cima do outro, amado. E as noites escuras. Amado, evangelho também tem isso, amado. O verdadeiro evangelho, amado, ele também tem os seus momentos estreitos. O vento sopra contrário, o mar se torna bravio, o gigante se levanta, o leão abre a boca, a fornalha é aquecida 7 vezes mais, mas Deus vai estar contigo para te livrar, para te guardar. A Bíblia vai nos dizer, amado, que o Jordão está era para estar embaixo, mas agora está em alta. Tem muita gente orando por você, torcendo pela tua vitória, mas tem muita gente torcendo para a tua ruína e para a tua queda. Não se engane. Ali tinha muitos dizendo, eu quero ver agora como é que ele vai se sair. Ele não é Moisés. Se fosse Moisés, sim, Moisés abriu o mar vermelho. Moisés não abriu o mar vermelho. O que é isso, pastor? Afirmo mais uma vez, Moisés não abriu o mar vermelho. Quem abriu o mar vermelho foi o Deus Todo-Poderoso. Ele usa o vaso, mas a glória é dele, a honra é dele, a majestade é dele, o poder é dele. Somos apenas vaso, instrumento da mão do oleiro, amado.
Ele usa quem quer, como quer, da maneira que quer. Ele usa Francisco, ele usa Chico, ele usa João, ele usa quem ele quer. E glorioso é ser usado por ele, amado. Mas muitos estavam ali dizendo, ele não vai conseguir. Mas Josué, amado, ele colava, ele andava junto com Moisés. Ele sabia que Moisés tinha uma vida íntima com Deus, de busca. Moisés era um líder que me deu o ensinamento, que te dá o ensinamento, que a nossa liderança só vai ter êxodo quando nós andarmos colados com Deus, amado. Era um homem que tinha oração, era um homem que tinha joelho, era um homem que subia no monte, era um homem que passava dias de joelho, falando com Deus, amado. E quando eu e você falamos, Ele responde, amado. Sabe por que estamos vivendo em época de muitos cristãos fracos, frustrados, sem força, querendo cair, querendo desistir? É porque não tem vida profunda de oração. Cristãos que não suportam orar 5 minutos de joelho. Cristãos que não suportam orar 10 minutos de joelho. Cristãos que fazem orações relâmpagas diante do Senhor. Cristãos que quando abrem a sua boca é Deus me dá, Deus me abençoa, Deus cadê? Deus, e a minha vez quando é que chega? Mas não para agradecer, não para glorificar, não para exaltar, para enaltecer o nome do Senhor. Cristãos que vêm para a casa do Senhor em busca de eu vou buscar a minha bênção, eu vou buscar a minha vitória, eu vou buscar a minha cura, eu vou buscar a minha... Ei, amado, mas muitas das vezes chega aqui na casa do Senhor, quando o Senhor começa a trazer algo, dizendo, eu quero santidade, eu quero renúncia, eu quero vida no meu altar, eu quero entrega. Não, essa palavra não é para mim não, dura é ouvir, quem sabe é para o meu irmão, mas muitas vezes é para mim. Ele corrige todo aquele que ele ama. Josué andava com Moisés, creio. Chegou um determinado momento em que Josué, em meio àquela situação, prestes a passar o Jordão, mas o Jordão em alta, ele foi fazer o quê? Ele foi falar com Deus. Aí eu me pergunto, o que é que o pastor Marcos tem feito nos momentos difíceis? O que é que o pastor Marcos tem feito nos momentos em que o mar, ele está tão bravio que ele está chacoalhando através das ondas o barco de um lado para o outro? O que é que eu faço? Eu vou me desesperar? Eu vou pensar em desistir? Eu vou pensar em olhar para trás, virar estátua de sal que nem a mulher de Ló? Eu vou pensar em apostatar da fé, dar uma desviada? Não! Eu vou orar e buscar ao Senhor. Eu vou entregar ao Senhor, confiando nele. O que falta muitas das vezes é confiança, amado. Eu disse no começo que Josué nasceu no Egito, mas o Egito não nasceu no seu coração, amado. Certa feita alguém me perguntou e disse, eu quero ver como é que o senhor vai se sair dessa. Amado, pergunte. Por que existem tantos cristãos que chegam na casa do Senhor desanimados, pensando em desistir, pensando em parar? Porque tem muitos cristãos que ainda têm o seu coração no Egito, no mundo. Porque tem muitos que se desviam, não voltam mais. Ei, amado, quem um dia provou dessa água pode até cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Mas depressa volta para a presença do Pai, amado. Quem de fato provou dessa água jamais voltará a ter sede. Ei, amado, Josué vai falar com Deus. Deus, o mar a ti pertence, o Jordão é teu, as águas é tua, o povo é teu, a obra é tua e a promessa também. Bizu, a promessa não é tua não, a promessa foi Deus que te deu e é dele. Diz em oração, Deus, a promessa foi tua que me desse, ó Pai. No teu tempo cumpre, meu Pai. Me dá estratégia, Pai. Me ensina a esperar o teu tempo. Deus ali fala com Josué e diz, Josué, tu és o meu escolhido. Eu vou te exaltar diante
todo esse povo para que ele saiba que eu te escolhi. Pega os sacerdotes, os levitas, quando eles carregarem a arca, quando eles tocarem os teus pés, ei, quando a pontinha dos seus pés tocarem nas águas, eu vou abrir o Jordão. Exercita a tua fé que essa porta vai se abrir. Exercita a tua fé que essa enfermidade vai cair por terra. Exercita a tua fé, crente. Josué ali, amados, ele faz como Deus ordenou, o Jordão se abre, o povo passa a pés enxutos. Os que não acreditavam em Josué começam a dizer: verdadeiramente esse é um escolhido de Deus. Tu crê que alguém ainda vai dizer: verdadeiramente tu és um servo, tu és uma serva do Deus Altíssimo? Concluindo, porque o tempo já foi embora, Josué ele passa o Jordão, lá na frente tem uma Jericó, mais uma vez ele ora, e o Senhor diz: Josué, não te preocupa não, que as muralhas vão cair, Josué. Tu está crendo, Josué? Tu estás na minha presença, Josué? Tu não estás fazendo a minha obra? Tu não estás prudentemente? A muralha vai cair, Josué. Oh, Josué, só obedece. Eu vou te dar estratégia. E se tu fizeres como eu te delegar, a muralha vai cair por terra, Josué. E não é que caiu? E não é que a muralha caiu? Deus não mente. Deus não se arrepende. Deus faz. Agora Josué, ele está a um passo de adentrar naquela terra que mana leite e mel. Ele prossegue com toda. Aí você diz: pastor, o senhor só contou bênção. É Deus abrindo o Jordão, é Deus derrubando as muralhas. Será que Josué não teve dificuldade? Não teve tantas. Mas só que ele sabia que ele era um escolhido. E um escolhido de Deus não olha para trás. Um escolhido de Deus não para, não recua, não retrocede. Um escolhido de Deus, em meio a toda situação adversa, segue adiante, glorificando o nome do Senhor. Agora Josué, amado, depois de tudo isso, é um pobre resumo. Josué adentra naquela terra, reúne aquelas tribos. Josué reparte aquelas terras entre aqueles que ali estavam. Josué começa a provar das bênçãos do Senhor. Todos aqueles que nasceram no deserto, juntamente com ele e Caleb, que saíram do Egito, adentraram na terra prometida. Porque muitas vezes causa um nó na mente de muitas pessoas quando algumas pegadinhas bíblicas dizem: ó, só quem entrou na terra prometida foi Caleb e Josué. Aí certo novo convertido me perguntou: pastor, a terra prometida só entrou 2 homens? Eu disse: não. Dos que saíram do Egito, Josué e Caleb. Mas do que nasceram no deserto, milhares de homens, mulheres e crianças. Você entende como esse deserto é importante na minha e na tua vida? O deserto vai fazer nascer coisas novas. O deserto vai fazer fluir, frutificar coisas novas na minha e na tua vida, amado. Mas o foco, para a gente concluir o versículo que nós lemos. Quando Josué, já próximo de ter o seu encontro com o Senhor, ele já estava com 110 anos de idade. Uma vida longa, né? Eu sempre ensino essa igreja: quer ter vida longa? Não é pecado pedir muitos anos de vida ao Senhor, não. Quer ter longevidade de dias, farturas de dia aqui na terra? Não é pecado pedir na oração, não. Mas veja como é que você está pedindo. Se você pedir certo, Deus vai te dar. Tu vai viver 120, 110, 115. Mas como é que eu devo pedir, pastor? Eu quero viver muito. Você diga: Deus, me dá saúde. Deus, me dá muitos anos de vida aqui na terra. Aí o Espírito Santo Deus vai te perguntar no teu coração: para quê? Para que você quer viver 110 anos?
Para que você quer passar 110 anos ocupando lugar aqui na terra, fazendo peso na terra? Para quê? Aí você diz: Senhor, para fazer a tua obra, para pregar a tua palavra, para louvar o teu nome, para testemunhar entre muitos que tu és na minha vida, para levar muitos para a tua casa. Aí dos altos céus o Senhor vai dizer: eu vou te dar longevidade e fartura de dia, porque eu conto contigo na terra para fazer a minha obra. Mas cuidado, porque quando eu estou sendo um peso morto aqui na terra, Ele prepara e guarda. Não quero fazer a obra, quero viver na terra simplesmente por viver. Ele prepara e guarda. Josué, com 110 anos, ele reúne todas aquelas tribos, ele reúne todos aqueles anciões. Ele sabia que estava perto do tempo do grande prêmio, da grande vitória, que era se encontrar com o Senhor. E ele ali diz: olha, eu quero assim trazer uma palavra para vocês. Depois de muitos anos naquela terra abençoada, Josué começou a observar que muitos tinham desviado seu coração. Eram israelitas? Era crente? Era. Estava em meio às tribos? Estava na igreja? Estava. Louvava. Lia o Torá, ouvia as passagens, via as pregações, ouvia. Mas não tinha posição diante do Senhor. Mas não tinha tomado posicionamento diante do Mestre. Mas ainda não eram daqueles pelo qual tinha o seu coração e a sua vida entrelaçadas na obra. Josué reúne todo aquele povo com 110 anos de idade. Estava ali Josué e toda a sua tribo, toda a sua família, toda a tribo de Efraim. Ele diz: olha, é momento de decisão. É momento de tomar uma posição. Amado, sabe o que é que Deus gosta? Deus gosta de sinceridade. Eu posso mentir para o pastor, eu posso mentir para o presbítero, para A, B, C, D, posso mentir para todo mundo, enganar todo mundo. Mas a Deus ninguém engana. Pastor, estava tão bonzinho. A Deus ninguém engana. Josué, ele reúne aquele povo e diz: gente, vamos ser sinceros diante de Deus? No Novo Testamento a gente encontra essa palavra de uma forma diferente. De que forma? O que vale ganhar o mundo inteiro? O que vale passar 10 anos, 20 anos, 30 anos na igreja, pregando, louvando, falando mistério, depois ir para o inferno e perder a sua própria salvação? Pastor, essa palavra é para os pecadores. É para mim. É para mim. Do que vale eu passar a minha vida toda para a igreja, aqui na igreja, do que vale eu passar a minha vida toda aqui pregando, louvando, enganando a mim mesmo, porque a Deus ninguém engana, e naquele glorioso dia eu perder a minha própria salvação. Do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Josué disse: é momento de tomar decisão, é momento de tomar posicionamento. Não é momento de estar em cima do muro. Ou é salvo, ou não é salvo. Ou é luz, ou é treva. Ou a água é saloba. Eita, amado. Ele disse que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ele diz que eu não posso agradar a 2 senhores. Ou eu há de aborrecer a um e agradar a outro, ou vice-versa. Temos que tomar posição. Josué disse: olha, escolham. Eu creio que todos pararam. Escolher o que, Josué? Escolham a quem vocês querem servir. Escolham o Deus que vocês querem adorar. Escolham o Deus que vocês querem se prostrar. Se for os deuses do Egito, os deuses que os vossos pais lhe pregaram, sigam a Ele. Que palavra dura é essa, pastor? Jesus também disse:
Certa feita, ele, em meio a uma grande multidão, ele disse: aquele que não comer da minha carne e não provar do meu sangue, não é digno de mim. Os que estavam ali estavam esperando multiplicação de pão e de peixe, viraram as costas para Jesus e foram embora. Tinha uma grande multidão. Quando Jesus olha no acocho, quando ele pediu santidade e renúncia, quando ele pediu posicionamento, todos foram embora. E quem foi que ficou, pastor? Só ficaram os discípulos. Porque no meio do acocho só ficam os discípulos. Só ficam aqueles que conhecem a Ele, provaram dessa água. Aí Jesus olha para os discípulos e diz: parabéns, meus discípulos. Me dê um abraço, vocês ficaram comigo, a grande multidão foi embora, mas eu ainda tenho 12 comigo. Oh, que bênção, muito obrigado, meus discípulos. Não foi assim, não foi? Ele olhou assim e disse: ei, e vocês? Também não vão, não? E vocês também não vão seguir a multidão, não? Porque tem muita gente seguindo a multidão. Fulano fez, eu faço. Fulano disse, eu digo também. Fulano agiu assim, eu ajo também. Cuidado com a tua salvação, ela é individual. Ele disse: vocês não vão, não? Aí Pedro, com muita prudência, temor e tremor, ele disse: para onde nós iremos, Senhor? Se só tu tens as palavras que produz a vida eterna. Josué disse: é momento de decisão. Ele disse: agora vocês têm que saber a quem você vai temer, se é o Senhor ou se é outros deuses, a quem vocês querem adorar. Não adianta eu adorar aqui, lá fora ser de qualquer jeito. Não adianta eu levantar as mãos aqui, lá fora está levantando as mãos para outra situação. Não adianta eu louvar ao Senhor aqui, lá fora está cantando música do mundo. Ei, amado, tome uma posição. Eu tenho que tomar uma posição. E é individual, cada um toma a sua. Ele disse: escolham a quem vocês querem servir, a quem vocês querem adorar. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa não vai ter apostasia. Josué disse: na minha casa não vai ter ninguém servindo a outro Deus. Na minha casa a gente vai adorar um Deus único e verdadeiro. Ele disse: eu não posso determinar na casa de vocês. Eu não posso impor na casa de vocês. Vocês escolham. Porém, eu e a minha casa sabemos de onde o Senhor nos tirou. Sabemos o que Ele fez em nossas vidas. Conhecemos os seus milagres. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa estaremos diante da presença dEle, com luta sem luta, com prova ou sem prova, com dificuldade ou sem dificuldade, na abundância, na escassez. Eu e a minha casa vamos te servir, Senhor. Eu e a minha casa vamos te adorar, Senhor. Eu e a minha casa não vamos te abandonar, não vamos virar as costas para ti. Na tua casa tu és sacerdote. Na tua casa tu és homem de Deus e mulher de Deus. Todos os dias determina isso, amado. Eu e a minha casa estaremos sempre diante da presença do Senhor. Eu e a minha casa estaremos sempre glorificando e exaltando o nome do Mestre, amado. Foi esse o posicionamento que Josué tomou. É esse posicionamento que o Senhor quer da minha vida e da vida de cada um que está aqui. Todos os dias nos decidirmos para o Senhor. Deus, Emmanuel, estrela.